Olá pessoal, graça e paz, aqui pastor Noair, da Igreja Batista Tabernáculo. Eu queria pedir a todos que cliquem aí em nossas redes sociais, façam uma doação no Pix, para que a gente possa estar implementando os nossos projetos sociais. Eu quero estar falando hoje sobre resiliência cristã, para te ajudar durante esse período que nós estamos passando aí, 2020, 2021, estamos passando aí por essa pandemia, igrejas fechadas, comércio fechado. Eu quero lembrar aqui alguns princípios importantes sobre a resiliência que nós devemos ter para enfrentar essas adversidades. E eu queria começar aqui pela definição na física. Resiliência é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Deformação reversível, sem deslocamentos permanentes de átomos ou moléculas. Após o esforço mecânico, o metal volta à forma e às dimensões originais. Na psicologia, resiliência pode ser compreendida como a capacidade de uma pessoa lidar com sérios problemas, vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão, seja qual for a situação, continuar focado e produzindo, sempre aberto para o novo, com criatividade e reinvenção. Então, a palavra resiliência, ela é oriunda do latim resiliens, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica que altera o equilíbrio de um sistema, da morfologia de um objeto ou do estado natural de um indivíduo. É isso que o mundo está passando agora, através da pandemia do coronavírus. Temos que reinventar, temos que resistir, temos que estar atentos às novas mudanças em todos os setores da vida. Então, para nós cristãos, eu quero lembrar aqui um termo muito comum que se propaga aí dentro das igrejas, dentro do mundo evangélico. Resiliência cristã é aquele crente palmeira, é uma ilustração, que o vento passa e ele se dobra, mas depois da tempestade, ele está em pé, glorificando ao Senhor. Então, resiliência cristã é a capacidade de manter-se firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos e continuar focados e produzindo. Mas isso não quer dizer que você não vai se abalar, mas que mesmo ferido, você não vai negar ao Senhor e nem desistir. Então, lembrando aqui do versículo Josué 1:9, está escrito, o Senhor falou com Josué depois que Moisés morreu, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Então Josué estava diante de uma luta, de uma adversidade, conduzia ali 3 milhões de pessoas, e ele conhecia quais eram as atitudes daquele povo, porque ele era a testemunha
fiel ali e sabia do que tinha acontecido durante aqueles 40 anos no deserto. Então é isso. Lembrando aqui também da resiliência de Ezequiel. Deus avisou para Ezequiel que iria levar a sua amada esposa, mas o proibiu de lamentar a sua perda. Ezequiel capítulo 24, 16, versículo 17. Ele não poderia tirar um período de luto. Então, Judá estava passando por uma luta terrível, onde o rei, ele tinha morrido por desobedecer a Deus, por querer fazer o serviço do sacerdote. Ele ficou leproso e o país estava totalmente ali, imoral, um caos, como nós estamos passando agora. O mundo está um caos, mas o que acontecia? Acontecia com ele. O Senhor falou com Ezequiel: você vai ter que ser forte, a sua mulher vai morrer, mas você não vai tirar o período de luto. Você vai ter que profetizar, você vai ter que falar a verdade no meio desse povo mau. Também o profeta Jeremias, ainda jovem, com 20 anos, ele foi chamado em um período de profunda desobediência e idolatria de Judá. Ele não era covarde, mas temeu, porque sua missão era muito árdua. Então Jeremias também foi chamado para edificar, para destruir, para arruinar e para plantar. E ele tinha que falar a verdade. Então, ele, com 20 anos, ele foi chamado para ser, ali, a boca de Deus. Mas ele foi forte, ele foi resiliente. E nós queremos lembrar aqui também do apóstolo Paulo, que no capítulo 9 de Atos, ele foi chamado para sofrer pelo Evangelho de Cristo. E ele tem uma visão ali na estrada de Damasco, quando ele estava indo para a Síria. Ele tem uma visão e ele vê Jesus. E daquele momento, ele que estava montado no cavalo, ele cai daquele cavalo, ele fica cego, ele vai ali para a rua direita ali em Damasco, e ele fica ali 3 dias. Ananias vem e põe as mãos sobre ele, e Ananias questiona com Deus que aquele homem perseguia a igreja, matava os cristãos. Mas o Senhor falou com ele: olha, esse é vaso escolhido, importa que ele sofra pelo meu nome. Então Paulo é curado, e dali ele sai para pregar o Evangelho, e ele é perseguido, e ele, até mesmo pela própria igreja, pelos judeus, ele é perseguido. Em Coríntios 12, capítulo 11, versículo 25 a 27, está escrito assim: recebeu 5 quarentenas de açoite, menos um, foi açoitado 3 vezes com varas, apedrejado uma vez, quase até a morte, sofreu 3 naufrágios e era muito perseguido em todos os lugares. Mas ele foi forte, ele foi o vaso escolhido. Ele falou que na fraqueza ele era forte. Então, esse é o momento que a gente está atravessando, que a gente precisa ser forte. A gente tem que ser resiliente para que possamos vencer as dificuldades. E por fim, nós lembramos aqui do próprio Senhor Jesus. Em Isaías 53, Isaías, o profeta messiânico, ele fala exatamente do sofrimento que Jesus ia enfrentar. Sofrimento maldito de cruz, onde ele seria massacrado, onde ele levaria todos os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Então Jesus, mesmo na cruz, ele diz o seguinte, Lucas 23, 34: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então, queridos, eu queria com esta mensagem lembrar a você daquilo que nós precisamos estar fazendo hoje, ser resilientes e no cotidiano, quando você é assolado por tantas cobranças e pressões,
é preciso manter a sobriedade, sem ceder à ansiedade, manter a paz em meio às tormentas da vida, sendo exatamente resiliente. Então, a Bíblia nos diz em Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, Deus abençoe, Deus te dê forças, Deus te dê sabedoria para que você possa estar enfrentando as adversidades nesse tempo de pandemia. Graça e paz, Deus te abençoe.